Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Na biblioteca nós temos as bonecas da Ação Social Dona Baby à venda. São várias bonecas. Vocês podem então fazer a escolha que vocês quiserem, tá bom? E nós agradecemos a sua colaboração. Perante Jesus, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso, repouso em débito, deserção do dever, sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconhecemos-lo sim como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende, assim, vaidosamente nivelar-se com Cristo. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus, o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. E disse Paulo em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Agora, nesse instante, passamos então a nossa solicitação à espiritualidade superior, que desça sobre nós seus eflúvios, as luzes, para abrir o nosso discernimento, para recebermos as palavras que nos trarão luz aos nossos espíritos. E assim, então, iluminados por esta luz, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, fazendo aquela oração no nosso coração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim iniciamos então os trabalhos de doutrinação da noite de hoje. O nosso irmão Sidney Lourenço, vindo lá do Amor e Unidade do Apóstolo, seja bem-vindo. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações.
Nós vamos conversar hoje sobre a construção do pensamento espírita. Esse pensamento, esse tema, a gente tem abordado em alguns lugares, até porque o momento atual faz que a gente pare para pensar, principalmente nas questões em relação a Deus. Devido a um número muito grande de pessoas que estão desencarnando, na visão espírita, a gente fala sobre desencarne, quando as pessoas deixam de viver, e de uma certa forma, pela educação religiosa que cada um de nós tivemos, pelo menos vinda dos nossos avós, dos nossos pais, nós temos uma ideia do que vai nos acontecer no plano espiritual, que vai acontecer depois. E uma das situações que mais algumas pessoas vêm questionando e perguntando como é que vai ser. Se por acaso eu pegar a doença, Covid, como é que vai ser se por acaso eu desencarnar? Como é que vai ser se por acaso um familiar meu desencarnar? Como é que é a situação daqueles que estão no plano espiritual em relação a essa morte coletiva que praticamente está acontecendo na humanidade inteira? E devido a isso, a gente andou meditando, pensando e analisando as questões da doutrina espírita e fomos chegando a algumas conclusões. Uma delas é em relação à educação que nós recebemos religiosa. A nossa educação é judaico-cristã. Nós temos praticamente 20 séculos de cristianismo. Desde que Jesus esteve entre nós, desde que o cristianismo foi organizado a partir da sua vida, mas temos também um período anterior ao Cristo, que podemos dizer aí, mais ou menos 15 séculos de judaísmo. Então, a nossa educação, a maneira que nós nos relacionamos com Deus, é esta maneira que nós aprendemos ao longo do tempo, que foi passado de geração para geração. Esse fato histórico, ele interfere hoje na maneira das nossas crenças, na maneira como eu tenho uma ideia do que vai me acontecer. Por exemplo, ao longo desse praticamente mais de 20 séculos, a ideia que nós temos em relação à morte é das penas eternas, do sofrimento eterno, da ida da alma para regiões dependendo da sua conduta. Aquele que agiu mal perante as leis divinas, perante as leis dos homens, perante as pessoas, fica determinada a sua sorte. Vai para regiões de sofrimento, para o inferno. E aqueles que, de uma certa forma, são voltados para as atitudes do bem, do amor, do cumprimento das leis divinas, iria para o céu. Isso que nós aprendemos ao longo do tempo. E é isso que vem nos alimentando. Então, as novas gerações hoje, talvez já não tenham tanto isso como uma verdade absoluta. Mas as gerações anteriores, os nossos pais, os nossos avós, nos ensinaram assim. É assim que nós viemos aprendendo. Naturalmente, vocês poderão dizer, mas se existe um grupo aí que não acredita em Deus, ou está deixando de acreditar em Deus através de algumas ideologias de pensamento, natural, isso aí está acontecendo. Mas se nós formos observar a grande massa de seres humanos que está habitando hoje o planeta, vamos dizer assim, de uma certa forma, principalmente nós aqui, temos esse tipo de educação. E é isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Então, quando a gente vai falar da construção do pensamento espírita, então o primeiro ponto que nós temos que analisar é o conceito de espiritismo, o conceito dado pelo nosso codificador. Então, Allan Kardec ele vai apresentar o espiritismo como uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, veja, no primeiro momento ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência nova. Por que ele apresenta o espiritismo como uma ciência nova? Porque a doutrina espírita, o espiritismo, nos seus postulados, ele difere do que nós conhecemos como ciência. Ele tem instrumentos diferentes da ciência. É realmente uma ciência nova, porque o instrumento utilizado pelo espiritismo para a construção dos seus princípios, do arcabouço teórico da doutrina espírita, é diferente das ciências normais. Por exemplo, a ciência que nós conhecemos, a ciência de uma forma geral, ao se deparar com um fenômeno, ela cria uma hipótese, o cientista cria uma hipótese para explicar aquele fenômeno.
E os cientistas, de uma forma geral, tentam provar que aquela hipótese é falsa. Ao chegar à conclusão que aquela hipótese não é falsa, para explicar aquele determinado fenômeno, surge a teoria. E a partir dessa teoria, sendo publicada e sendo, de uma certa forma, implementada em vários lugares, passa a ser uma lei. E aí nós temos, então, o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele segue mais ou menos esta linha, né, de construção. Mas com o Espiritismo, aconteceu diferente. Quando Allan Kardec ele começa a perceber o movimento das mesas no ano de 1853, ele não cria a hipótese para aquele fenômeno da movimentação das mesas, subiram, desceram, indo para um lado, para o outro, sem contato das mãos, sem nada ligado àquela mesa. Ele não criou a hipótese explicando que aquele fenômeno era produzido pelos espíritos. Não. Até porque, como ele era professor, conhecedor do magnetismo, o magnetismo foi introduzido na Europa, né, por Anton von Mesmer, e o magnetismo então se tornou conhecimento geral. O próprio professor Hipólito Leon Exato Rivard, que depois foi cognominado como Allan Kardec, ele então era professor, conhecedor do magnetismo. E quando diziam que as mesas giravam para um lado e para o outro, ele disse: olha, de nada tem contrário a isso, porque o magnetismo é capaz de produzir esses fenômenos sem problema nenhum. Mas um amigo dele depois disse: as mesas não só giram, mas respondem perguntas de filosofia, de ciência, de religião, de economia, de psicologia, de vários assuntos. Aí ele disse: antes que me prove, eu não vou acreditar, porque a mesa não tem cérebro. A mesa não tem raciocínio, a mesa não tem um sistema nervoso. Como é que a mesa não é inteligente? Como é que uma mesa pode responder? Porque foi convencionado, as mesas foram usadas de formas diversas, algumas pequeninas, e foi convencionado a batida do pé da mesa em número de pancadas correspondente às letras do alfabeto. Uma batida, letra A, duas batidas, letra B, e assim sucessivamente, até formar as letras, e daí construíram as palavras, daí surgiram as frases. Então faziam as perguntas e ficavam horas esperando aquele movimento das mesas formando as palavras. Era o fenômeno da tipologia, a comunicação através de pancadas. A mesa então entrando em frenesi, com a presença de algumas pessoas em volta dela. Ao fazer esse movimento, disse: não é a mesa que fala, não é a mesa que responde, são as almas dos homens que antes viveram na terra. Vejam que na hipótese espírita não foi criada uma hipótese para explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que se revela. Por isso que o instrumento de comprovação da visão científica na doutrina espírita é diferente da ciência ordinária. O cientista busca através do corpo físico morto, tenta encontrar a alma, e como não a vê, diz que ela não existe. É mais fácil dizer assim. Mas já na visão da ciência espírita houve essa prática. Naturalmente, outros métodos que Allan Kardec foi criando ao longo do tempo para provar a existência da alma. Mas então ele vai apresentar como uma ciência nova, mais um detalhe, que veio por meio de provas irrecusáveis, ou seja, provas que são tão contundentes que não tem como recusar essas provas. A existência e a natureza do mundo espiritual. Então chega-se à conclusão que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo corporal, no mundo da forma, esse mundo que nós vivemos, deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Então o conceito da doutrina espírita já vai nos mostrar que é preciso a gente agora construir um pensamento diferente. Então veja, essa mudança de paradigma, essa mudança de entendimento, ela se torna importante. Então como é que o Espiritismo apresenta? O mundo espiritual é mostrado pelo Espiritismo como coisa natural e não sobrenatural. Então o mundo espiritual, ele passa a ser natural, uma visão natural desse mundo. Não mais algo sobrenatural, algo do maravilhoso, do sobrenatural, de algo que eu não sei, de uma certa forma, explicar. Mas, pela doutrina espírita, ele passa a ser natural. Para se entender essa estrutura do conhecimento, da análise, do mundo espiritual como algo natural, e aí nós temos o filme,
Nosso Lar, para aqueles que assistiram o filme Nosso Lar, deram para ter uma ideia como é que é. Agora, se eu tivesse a visão católica, eu entenderia aquele espaço onde as almas recuperam-se moralmente e espiritualmente das suas necessidades como um inferno, como um lugar de sofrimento eterno. Porque esta é a visão, o entendimento que eu tenho de lá. Já na visão espírita, já tem uma visão um pouco diferente. Esse processo mento-emocional na qual nós geramos durante o nosso estado na Terra, a nossa reencarnação, nós precisamos desgastá-lo quando vamos para o plano espiritual. Ou seja, voltar à nossa essência como nós realmente somos espíritos imortais. É a fonte, o conhecimento desse mundo espiritual é a fonte de imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Tem muitos fenômenos que ocorrem, os milagres, né, que ocorrem muitas vezes é incompreendidos. As pessoas não entendem como é que isso funciona. Seja até a intervenção dos espíritos em relação a diversas situações. Mas se apresenta então para nós, seres humanos, 4 alternativas para o entendimento das questões em relação ao homem além-túmulo, da nossa retorno à pátria espiritual. Nós temos aí 4 caminhos. O primeiro caminho é sobre a doutrina panteísta. A doutrina panteísta diz que todos nós somos parte do grande todo. Quando morremos, deixamos de viver e retornamos ao grande todo. Ou seja, nós somos absorvidos pelo grande todo. Nós somos parte, viemos em parte, depois quando a gente morre, volta para o grande todo. Isso significa dizer que não temos individualidade. Não temos também responsabilidade. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa má, uma pessoa que não agiu muito bem na Terra, ao deixar de viver, eu volto para o grande todo. Voltei para o grande todo, perdi minha identidade, minha responsabilidade. A outra alternativa é o nada, que é uma doutrina materialista. Muitos pregam que após a morte não acontece nada. Devido a essa visão, também se tem uma ideia do afrouxamento moral do comportamento social. Ou seja, por que eu vou me preocupar com o amanhã? Por que eu vou me preocupar em fazer o bem? Por que eu vou me preocupar em querer ajudar as pessoas? Já que todo mundo vai morrer mesmo, vai sumir, vai desaparecer. Então a visão do nadismo, da ideia do nada, né? Até Sartre trouxe muito dessa ideia, ele levou muitas pessoas a cometerem suicídio, e tem outras hoje ideologias, pensamentos que estão estruturados, negando Deus, acreditando que é assim que acontece. A terceira alternativa é a individualidade como fixação definitiva. É a visão judaico-cristã, que essa é a grande maioria, né, dos que estão na Terra. Qual é a visão? É a visão do céu e a visão do inferno. Ou seja, fica determinado a felicidade eterna para aqueles que agiram bem. E fica determinado o sofrimento eterno para aqueles que agiram mal. Veja, olha só que interessante. Esta ideia do céu e do inferno é uma ideia pagã, do paganismo. O paganismo eram as crenças que existiam antes mesmo do cristianismo ser organizado. As ideias pagãs acreditavam que lá nos Hades, nos abismos, os indivíduos maus iam para essas regiões e lá tinha uma criatura que ficava cuidando para o povo não sair de lá. E aqueles que eram bons iam para os campos elíseos, para as benesses, para as bem-aventuranças. Quando é organizado toda a estrutura do conhecimento cristão, a partir principalmente de 313, vejam, nós temos aí 2 datas muito interessantes que é interessante a gente entender historicamente. Primeiro, a vida do Cristo, que vai até o ano 33, vamos dizer assim, da nossa era, né? Após a morte, ao retorno de Jesus à pátria espiritual, até mais ou menos o ano 50, continua aí o cristianismo puro, como Jesus deixou. A partir do ano 60, 64, quando Nero taca em fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, começaram a ver as perseguições. Antes, os cristãos faziam seus cultos à luz do dia. Depois começaram então a perseguir e eles se esconderam então nas catacumbas. E daí começou a ver uma série de interpolações nas ideias cristãs. Só em 313 da nossa era, Constantino então transforma o cristianismo em religião oficial do Estado, organizando então, a partir
das monarquias, dos reis e dos sacerdotes, a maneira de crença. E isso vai perdurando. Mas só que aí, veja bem, quando os reis começaram a serem cristãos, e aí está na história, só que eu estou falando apenas para a gente entender como é que funciona a história, eles começaram a perceber o seguinte: tinha reis que eram déspotas, muito maus. E eles imaginaram, então quer dizer que eu não vou para o céu, então. Então, vocês têm que dar um jeito nisso aí. Como é sempre nós, os homens, que passamos a criar coisas, em 589 foi criado o purgatório, no concílio de Nicéia. Foi criado o purgatório, porque do purgatório dá para sair. Veja, do céu só iam os bons, para o inferno os maus. Agora, aquele que foi meio mal, meio bom, ia para o inferno, para o purgatório. Dá para sair. Gente, esta é a visão que nós viemos até hoje. Tá? Bom, isso é importante entender. Por quê? Porque aqui tem um conceito muito preciso: as penas eternas. É isso que o Espiritismo vem mostrar, que não existem as penas eternas, o sofrimento é eterno. Por isso, se o nosso ente querido partiu para o plano espiritual, ele vai ter que reaver a sua conduta perante as leis divinas, mas vai ter outras oportunidades para poder prosseguir. Nós ficamos afastados temporariamente, fisicamente dos nossos entes queridos, mas vamos poder revê-los novamente, vamos poder voltar a conviver novamente. Então, por isso que a visão espírita, ela passa a ter uma visão diferente. Então, nós temos aí 3 alternativas. E a quarta alternativa é a visão espírita. A individualidade com progressão infinita, que é a doutrina espírita, mostrando que nós viemos reencarnando em várias fases. Vamos ter mais tantas outras reencarnações quanto for necessário. E aí eu me paro hoje para analisar, principalmente neste momento que a humanidade está passando, a gente fala assim: meu Deus, mas por que isso está acontecendo? E algumas pessoas até me mandam algumas mensagens recebidas de alguns espíritos, dizendo: os espíritos não podem fazer nada, a humanidade está perdida. É como se o mundo espiritual fosse impotente para poder resolver essas questões. Aí quando a gente estuda a doutrina espírita, principalmente na lei de destruição, lá Allan Kardec vai registrar que a lei natural, a lei divina, que uma dessas leis divinas é a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de liberdade, a lei de progresso. Então lá na terceira parte do livro dos Espíritos, ela vai dizer na lei de destruição que periodicamente acontece na humanidade ações ou situações em que faz a humanidade progredir. Deus permite que isso aconteça para que a gente acelere. Ou seja, os cataclismos, os maremotos, os terremotos, as pandemias. Existem essas pequenas situações que para impulsionar. Mas por que isso acontece? Porque é o nosso grau evolutivo. Então, isso que está acontecendo agora, está mexendo com toda a humanidade, já aconteceu em outros momentos, em outras fases, em outras características. Talvez hoje, devido o meio de comunicação ser muito rápido, a gente está mais atento, e é bom. Um detalhe que acontece é a gente se voltar para a família, para o lar, voltar para a convivência, aquelas convivências que estavam mais distantes. Natural que surgem ainda alguns atos agressivos, situações desajustadas dos indivíduos que não conseguem conviver. Mas mesmo assim, há um retorno à estrutura do lar, há um retorno na convivência, porque nós precisamos avançar como humanidade para uma nova etapa, para uma nova estruturação. Por isso que o caminho é o caminho que a doutrina espírita apresenta como mais lógico, com mais entendimento. Então, veja, é essa evolução progressiva. Então, o Espiritismo é a chave, conceito do qual tudo se explica de modo fácil. E quem elaborou a doutrina espírita? Quem foi o que organizou todo o processo da revelação espírita? Foi o nosso codificador, Allan Kardec, né? O nome dele é porque Colhido Leão deles Artes Rivai, e depois ele teve uma outra reencarnação, onde ele era um sacerdote druida, e o nome dele naquela época, na outra encarnação anterior, ele era chamado Allan Kardec. Então, quando ele começa a organizar os conhecimentos apresentados pela doutrina espírita, ele não quis colocar o nome dele. Por quê? Porque o nome dele era muito conhecido na França. E o conhecimento que ele apresentava não era dele, era ditado pelos espíritos. Então, como esses conhecimentos eram os espíritos que ditaram, ele foi aquele que então coube a Allan Kardec a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente todos os ensinamentos
ensinamentos, leis e princípios, trazidos pelos Espíritos, reunindo-os nas 5 obras da codificação. Então, Allan Kardec ele nos auxiliou nesse processo de organização da obra espírita. Então, vejamos, aquilo tudo que eu disse, mais ou menos podemos resumir assim. A primeira revelação, por Moisés, né, que nós temos ali a lei do Velho Testamento. Então, quando eu lembro do Velho Testamento, lembro das 10 mandamentos, eu lembro de quem? De Moisés. Isso é natural que aconteça, né? Então, teve Moisés a sua personificação. Quando eu lembro, né, do Novo Testamento, eu lembro de Jesus. A segunda revelação foi trazida pessoalmente pelo Cristo. Mas quando eu vou estudar a doutrina espírita, a terceira revelação das leis divinas, não tem personificação em ninguém. Está nos Espíritos. Porque os Espíritos te dão. O Espiritismo nada ensina contrário ao que o Cristo ensinou. Então, aqui das obras da codificação, e a doutrina espírita está estruturada no conhecimento espírita, no conhecimento do cristianismo. Qual o cristianismo? Aquele cristianismo até o ano 30, o ano 40 da nossa era. Ah, por quê? Porque ali está o cristianismo puro. É esse cristianismo que o Espiritismo resgata. Porque posteriormente foram interpolações feitas pelos homens para controles. E aí nós tivemos várias situações que fez até Lutero, em 1517, protestar dentro da igreja, né, mostrando a cobra das indulgências, a cobra do perdão. Quem podia pagar era perdoado. Vejam como aconteceu com a humanidade. Isso é histórico. Aqui não estou falando mal de nenhuma crença, pelo contrário, estou mostrando historicamente como é que o processo ocorre. E a doutrina espírita, ela vem de conta. Como? Baseado, se o espiritismo tiver contrário nos seus postulados contra o Cristo, tem alguma coisa errada. Ou é mal interpretação, ou é falta de estudo, de conhecimento. Que a doutrina espírita está intrinsecamente baseada na estrutura do conhecimento do Cristo. Desenvolve e completa e explica de forma clara o que foi dito de forma alegórica. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou, o Espiritismo mostra de forma muito clara, através principalmente das explicações dos seus ensinamentos. O Espiritismo é a obra do Cristo, que preside a regeneração da Terra. Jesus, esse Espírito que coordena todo o trabalho da nossa Terra, juntamente com outro grupo de espíritos evoluídos, ele preside há 4 bilhões e meio de anos atrás. A nossa humanidade, a nossa civilização, tem mais ou menos 25 a 30 mil anos. Então veja que há 4 bilhões, quando a nebulosa ainda rolava pelo espaço, para a formação de cada etapa do planeta, Jesus já estava coordenando todo esse trabalho. O Espiritismo é o Consolador prometido, conforme ele anunciou, e a doutrina espírita, então, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contido nas obras da codificação. O Espiritismo é uma verdade universal, não tem a malquerença dos homens, e o Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto e nem de nenhuma classe social. Então a doutrina espírita é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em toda a época da humanidade. Que Deus abençoe. Muita paz. Muito obrigada, irmão. Todo esse conhecimento aprendemos na noite de hoje. Agradecidos, então, por todo o conhecimento recebido e ainda continuaremos ainda dentro dessa boa vibração. Nós vamos agora nos preparar para o momento do passe coletivo. Vamos manter então nosso pensamento elevado. Mentalizemos a espiritualidade aqui, jogando fluidos sobre nós, sobre cada um de nós, fluidos balsâmicos, que muito nos auxiliarão em todos os nossos problemas. Enquanto a mediunidade amiga está trabalhando, vamos agradecer ao Pai as bênçãos recebidas, a nossa saúde, ao nosso lar, ao pão em nossa mesa a cada dia e a nossa família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu
bem. Seja feita, Pai, a sua vontade aqui na terra, como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, Pai, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em novas tentações, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. O passe foi transmitido. Retornemos então aos nossos lares na paz do Cristo. Boa semana a todos. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve